É um prazer estar aqui novamente, trazendo um pedacinho do pão do céu. É assim que eu ensino minha filha de 3 anos sobre a Bíblia. Quando a gente vai contar as histórias da Bíblia para ela, eu digo assim: olha, nós vamos agora comer um pedacinho do pão do céu. E ela tem sido hoje a minha principal professora de reino de Deus. Tem me ensinado verdadeiramente esse caminho do reino do Senhor. Vamos ter uma palavra de oração, vamos fechar os olhos, abrir o coração, para que o Senhor esteja já nos preparando. Nós fomos tão ministrados até agora, os louvores maravilhosos. Nosso irmão está aí, o seu talento que Deus deu. Mas eu creio que Deus ainda tem mais para nos dar, porque o nosso Deus é um Deus de fartura, de abundância, em nome de Jesus. Pai de amor, aqui estamos nós, teus filhos, famintos de ti. Temos sede, temos fome. E depois que a gente te encontrou, de fato e de verdade, não há outro caminho, não há outro alimento que satisfaça a nossa alma, a não ser o Senhor. Por isso, nessa manhã, vem encher a nossa alma, Senhor, do alimento do Senhor. Aquieta nosso coração. Retira toda perturbação mental aqui agora, em nome de Jesus. E nos dá uma mente focada, para que a gente compreenda o que o Senhor quer falar com cada um em particular. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos, o título dado a essa parábola, parábola do filho pródigo, é um título sugerido pelas sociedades bíblicas mundiais. No original grego, no texto original, esse nome, parábola do filho pródigo, não consta lá. Jesus apenas começa a contar uma história. E esse título que está em negrito aí na sua Bíblia foi dado pelas sociedades bíblicas mundiais. E alguns comentaristas bíblicos entendem que talvez esse não seja o melhor título para que a gente compreenda o verdadeiro sentido, a verdadeira mensagem da parábola. Para você ter uma ideia, o pastor Tim Keller, da Igreja Presbiteriana de Nova York, ele sugere um nome para essa parábola. Ele disse que a parábola deveria se chamar a parábola dos 2 filhos perdidos. Já o padre Henry Nouwen, que escreveu A Volta do Filho Pródigo, ele disse que essa parábola deveria se chamar a parábola dos 2 filhos e do seu pai. Eu gosto muito, eu sou muito simpatizante da sugestão da Bíblia de Genebra. A Bíblia de Estudo Genebra, ela sugere um nome muito bom para essa parábola. A parábola do pai que espera. A parábola do pai que espera. De fato, esse pai, que é o personagem central da parábola, pois o personagem central não é o filho que vai embora e volta. O personagem central, para que a gente entenda o sentido verdadeiro do texto, é o pai. Esse pai, ele está esperando que esse filho que vai embora volte, e ele está esperando também que esse filho perdido na religiosidade volte também. O contexto, se você observar aí, essas 3 parábolas, a parábola da ovelha perdida, da moeda perdida e do filho perdido, no contexto estão presentes ali publicanos e pecadores, fariseus e mestres da lei. Eles estão ouvindo a história, ou as histórias. Esses públicos, o público pagão, mundano, apaixonado pelas paixões carnais, perdido, e o público religioso, os líderes da religião estão ali presentes, ouvindo Jesus contar essas histórias. E o que Jesus quer revelar para eles é o coração de Deus. Alguém já disse que se toda a Bíblia se perdesse e ficasse apenas a parábola do filho pródigo, a essência da Bíblia não se perderia. Porque de fato a essência de toda a Escritura está nessa história aqui. Porque é aqui que Deus revela o coração dele através dessa história. O coração de um Deus que o Dr. Tim Keller chama de Deus pródigo. Um Deus inconsequente. Um Deus que entrega tudo.
para nos buscar, para nos resgatar. É por isso que Filipenses diz que a graça de Deus é maravilhosa, e eu poderia ir um pouco mais além, com todo respeito. Eu acho que a graça de Deus muitas vezes chega a ser escandalosa. Ela é escandalosa. Eu estava num jantar com os meus familiares, alguns ainda não são convertidos, e eles estavam me questionando sobre isso. Como é essa história? Teve um que me disse: e aquele ladrão na cruz? Você acha que aquela história aconteceu mesmo? Você acha que ele foi perdoado, mas ele não fez nada, ele não fez nenhuma boa obra? Como é que pode Jesus dizer para ele: hoje estás comigo no paraíso? Isso, para quem é religioso e para quem acredita que o céu é para os bons, é um escândalo. É um escândalo. A graça de Deus é escandalosa, totalmente escandalosa. Eu já debati uma vez, quando eu saí do seminário religioso, cheio de teologia na cabeça, com uma irmãzinha, e ela disse assim: olha, no céu a gente vai ter 3 surpresas. Eu estou aqui, eu entrei. Aí depois ela disse: a segunda surpresa é: cadê aquele pastor que eu pensava que vinha? Aquele irmão cheio do Espírito, que eu pensava que ele era cheio do Espírito, eu pensava que ele vinha. E a terceira é: rapaz, tu aqui, meu irmão. Eu acho que muita gente vai dizer isso pro ladrão da cruz: meu irmão, você aqui, quem diria? Deus tem um quem diria para você, em nome de Jesus. Sabe, amados, eu quero meditar com vocês, baseado nessa explanação inicial, sobre o tema: os filhos que o Pai espera. Os filhos que o Pai espera. Nós aprendemos aqui que o primeiro modelo de filho, para muitos, é o ideal. Há quem diga que esse filho que foi e voltou é o ideal, porque ele se arrependeu e voltou. Ele é um filho, digamos assim, um bom exemplo de filho, mas ainda não é o ideal da história. O Dr. Kenneth Bailey, ele, naquele livro Parábolas de Lucas, ele diz que quando o filho pede ao pai a herança, ele está considerando o pai morto. Porque a herança só se divide depois que o pai falece, a mãe se partem. Mas aquele filho considera o pai morto. Ele dá as costas para o pai. Quando nós abraçamos uma vida entregue às nossas paixões, aos nossos desejos desenfreados, nós estamos dando as costas para Deus. E isso é tão grave, querido, que o apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 2, ele diz que quem faz isso está espiritualmente morto em seus delitos e pecados. Existem pessoas que estão vivas fisicamente, até emocionalmente vivas, mas espiritualmente mortas. E é por isso que nada na vida satisfaz, nada nesse caminho dessa terra, debaixo desse sol, como diz Salomão em Eclesiastes, tudo é vaidade. Nada satisfaz a alma de um homem que dá as costas para Deus. Alguém que dá as costas para Deus, de fato e de verdade, está considerando para si Deus morto. Morto. E ele gasta tudo que ele tem, tudo que ele recebe na sua perdição. E ele também ainda não é um modelo de filho ideal, porque quando ele volta, ele quer pagar a dívida com esforço, com trabalho, se tornando escravo. Meu irmão, minha irmã, eu quero dizer a você: nunca eu e você vamos conseguir pagar a dívida que nós temos diante de Deus. Nunca. Se você for a pessoa mais caridosa que está aqui presente nessa manhã, toda a sua vida de caridade nunca vai pagar a dívida que nós temos diante de Deus, porque ela é impagável. Para que nós sejamos justificados pela fé, como diz o apóstolo Paulo em Romanos, nós precisamos aceitar, apenas aceitar pela fé,
que Jesus, o Cordeiro de Deus, pagou a minha dívida e a sua. E você sabe que essa verdade da dívida paga é a maior motivação para o perdão. As pessoas perguntam assim: tá, perdoar é difícil, como é difícil perdoar? Por que perdoar? Como perdoar? Estudos sobre perdão, livros sobre perdão. Mas eu confesso que eu acredito que a maior motivação para eu perdoar o meu próximo é eu compreender, tomar posse da verdade de que a maior dívida foi paga. A minha dívida foi paga. A minha dívida não iria me colocar no inferno para sempre. E de repente eu herdo a eternidade, porque a minha dívida foi paga. Então, o que é perdoar um pecado? Uma mágoa, uma palavra? Já pensou? Não é nada. Diante do que Jesus perdoou de você e de mim, perdoar a grosseria, a palavra maldita, não é nada. Não chega a ser nem nota de rodapé. A gente tem que perdoar mesmo, porque a gente foi perdoado da maior dívida que existe. A gente não queria pagar. Foi assim que Deus ministrou o meu coração o perdão ao médico que deixou minha mãe em cima de uma cadeira de rodas aos 33 anos. Como perdoar aquela situação? Como perdoar? Eu não conseguia. Tinha tanto ódio dentro de mim. Tanto ódio. Mas quando essa verdade foi ministrada ao meu coração, eu disse: puxa, eu tenho que perdoar esse homem. Porque quando eu olhei para aquela cruz, eu entendi como o pai do pastor Caio Fábio. Quem crucificou Jesus fui eu. Ele estava ali por mim, por minha causa. E ele me perdoou. Esse filho, ele nos ensina o arrependimento, mas é interessante que no final da história tem um banquete, e o banquete é só para os arrependidos, verdadeiramente. Mas a história nos aponta para um ideal maior, que com certeza também não é o segundo tipo de filho. O segundo tipo de filho, ele não é um apaixonado pelo pecado, ele não é um devasso, ele nunca foi no Sampa Night Club. Ele é um religioso. O pastor Hernandes Dias Lopes, da Igreja Presbiteriana do Espírito Santo, do Estado do Espírito Santo, da cidade, ele disse que esse filho, ele fez um sermão só sobre ele, é perdido dentro da igreja. Com Bíblia na mão, aleluia, glória a Deus, e vários hinos decorados. Perdido dentro da igreja. Um homem, uma pessoa que está bem pertinho do Pai, mas não consegue desfrutar do amor, do carinho, da graça do Pai. E ele tem algumas características. Ele não gosta da graça de Deus. Você sabe que uma das coisas que tem me levado a observar se uma pessoa entendeu ou não o Evangelho é como ela reage à graça, sabia disso? Se alguém compreendeu ou não o Evangelho, observe como ela reage à graça de Deus. Tem pessoas que odeiam a graça de Deus, é impressionante. Um dia desse, um rapaz na nossa igreja tinha cometido algumas insanidades, era líder de um ministério, a gente afastou ele um pouquinho, depois voltou, e ele voltou todo alegre, já estava servindo. Aí teve uma irmã que chegou para mim e disse assim: e ele vai voltar rápido assim, é? Tem que deixar ele mais tempo de molho. Tem que deixar ele sofrer. Eu disse assim: meu Jesus, já pensou que bênção? A gente encontra cada uma no caminho. Eu vou ser muito sincero com os irmãos, com toda a sinceridade do meu coração. Eu tenho muito mais facilidade de lidar com esses filhos que vão embora, sabe? O religioso, para mim, eu ainda não evoluí espiritualmente para lidar com ele. Eu peço a Deus assim: Deus, me dá graça, porque é horrível
Você já observou um religioso falando de Deus? Dá vontade de morrer. Quando ele abre a boca para falar de Deus, parece que ele está falando do diabo. É desse jeito, né, irmão? Eu acho interessante em João 1,14, que diz assim: Jesus veio cheio de graça e de verdade. O verbo veio cheio de graça e de verdade. O religioso é cheio de verdade sem graça. Ele fala a verdade, mas é sem molho. Aquela coisa seca, horrível. E ele não consegue desfrutar da misericórdia, da graça de Deus. Alguém que entendeu o Evangelho, uma das primeiras características dele é que ele se torna amigo e amante da misericórdia. Amante da misericórdia. Eu internei um rapaz agora, 12ª internação. 12ª recaída, internação. Aí ele chegou para mim e disse: mas pastor, eu passei metade da minha vida dentro de clínica. Aí eu digo: pois é, deixe de ser cínico, deixe de ser safado, mude, né? Mas teve outro que chegou para mim, aí disse assim: o senhor ainda vai dar mais uma chance a ele? Eu disse: meu filho, eu nunca na minha vida vou entregar um jovem na mão do Satanás. A graça de Deus é maior do que 12 internações, 20 internações, e eu creio que ele vai ter um despertar espiritual em nome de Jesus. Não desista do seu filho, não desista do seu esposo, não desista da pessoa que você ama, porque Deus não desiste de você. Deus não desiste da gente nunca. Nunca, nunca, nunca. A graça de Deus é tremenda. Nós temos um pouco desses dois, não é verdade? Às vezes eu me pego, sabe, queridos? Às vezes eu me pego um pouco parecido com esse primeiro filho. Um coração meio que querendo chutar o balde. Às vezes eu me pego meio que fariseu, religioso, e eu tenho que pedir a Deus discernimento para não me perder nessas duas esferas aí, entende? Quando a gente que é pastor, é um desafio muito grande. Você dá uma direção para a vida de alguém, um conselho. Às vezes a pessoa nos conta detalhes da vida dela e ela nos pede uma opinião. Se a gente for profissional da religião, a gente faz isso da maneira mais fria possível. Mas se você for de fato um pastor que quer ser o mais parecido possível com Jesus, é difícil, porque você está diante de uma pessoa, de uma vida, e você vai dar uma palavra que pode mudar o norte. É uma responsabilidade e tanto. O filho ideal dessa parábola não é o que vai insano, devasso e volta. Não é o que fica preso a dogmas, tradições religiosas, sem se apaixonar pelo Pai. Pois o Dr. James Packer disse assim: um verdadeiro cristão é aquele que conhece intimamente a Deus como Pai. Não é de boca para fora, Deus é Pai, Deus é Pai. É intimidade de filho para pai, de pai para filho. Sabe onde é que está o filho ideal dessa parábola? Ele não está narrado, ele está narrando. É Jesus. Jesus é o filho ideal, onde nós temos que olhar para ele para participar do banquete do Pai. Só entra no banquete do Pai quem segue ao Filho. E essa não é palavra de nota de rodapé de Bíblia de estudo. Quem disse isso foi o Pai no Monte da Transfiguração. Lá no Monte da Transfiguração, o Pai disse: este é o meu Filho amado, em quem eu me comprazo, a Ele ouvi, a Ele segui. Ele é o modelo de filho que nós temos que olhar. Um ateu foi estudar a humanidade de Jesus. Dr. Augusto Cury, na verdade um ex-agnóstico. A mente de Cristo, a humanidade de Cristo.
E ele se rendeu. Ele disse: alguém que foi tão humano só podia ser Deus. Você sabe aquela história que dizem por aí, errar é humano? Na verdade, errar é desumano. Errar é desumano porque o nosso modelo de humanidade não é um homem caído. É Deus em Cristo Jesus. E nós temos que olhar para Ele o tempo todo para avaliar a nossa humanidade. Como aquele livro, Em Seus Passos, o que faria Jesus. Nós temos que olhar para Ele para avaliar a nossa humanidade. Como é que está a minha humanidade? Como é que estou eu como ser humano? Você acha que um religioso é humano? Foram eles que planejaram e arquitetaram a morte de Jesus. O tempo todo o Evangelho diz: e eles planejavam como matar Jesus. E eles planejavam como matar Jesus. Veja que gente boa. Isso não é modelo de espiritualidade. Cada dia Deus tem me levado mais a esse modelo de espiritualidade chamado Jesus de Nazaré. Paulo disse sobre isso: vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Você pode repetir isso agora em nome de Jesus? Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Esse foi o treino. Vamos lá, forte. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Você que é religioso, ou então você que está num estado moral que acha que não pode dizer isso, eu quero lhe dizer que você pode dizer isso. Porque nós não dizemos isso por mérito. Nós não dizemos: vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, porque eu sou bom, porque eu sou justo. Porque quem está pregando aqui nessa manhã é um pecador redimido para a glória de Deus. É alguém que está em construção. Mas todo dia eu digo: vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, para que cada dia eu chegue mais próximo dele. Ser seguidor de Jesus é saber que Ele sempre está à frente, nós estamos atrás. Mas nós podemos nos aproximar um pouco mais, não é verdade, queridos? Tem gente que diz assim: eu sou seguidor de Jesus, mas está olhando, já não está mais nem vendo Ele. O ideal de Deus para nós é que nós olhemos para Jesus e nos aproximemos o máximo possível dele. E a melhor forma de se aproximar dele é amando a Deus, amando ao próximo. Amando a Deus, amando ao próximo. Meus irmãos, eu já experimentei esses dois caminhos. Eu fui criado no cristianismo romano, mas lá eu tive minhas experiências com Deus. Eu me lembro que quando eu ia para a missa, o padre, quando levantava a hóstia assim, aquilo era sagrado para mim. Deus falava comigo misteriosamente naquele gesto. Eu falava com Deus. Já na infância eu tive algumas orações respondidas, mas na minha adolescência eu me entreguei à devassidão, como esse filho que pediu tudo e foi embora. Entrei no submundo da vida. Voltei para Cristo, voltei para Deus, tive uma conversão genuína e verdadeira aos 19 anos de idade. Aí sabe o que fizeram comigo? Disseram assim: você se converteu? E eu no fogo do primeiro amor ali, aleluia, Jesus é tudo. Aí disseram: mas você não tem nada ainda, você tem que ser discipulado. Só que discipulado nas igrejas protestantes, com todo respeito, é denominacionalizar o cara, né? Já viu isso? Você se converteu na Batista, você tem que ser discipulado, meu irmão. Então você vai ser batista. Aí você se converteu na Assembleia de Deus, você não foi discipulado, você está no leite ainda, não sabe o que é nada, você tem que ser bleano. Aleluia, glória a Deus, né? Grito, fogo e pulos. Se for na presbiteriana, você já conheceu as institutas de Calvino? Então você não conhece nada. Você não sabe de nada. E por aí vai. Na nossa igreja, né? Você já fez o cursilho? Não sei como sobreviveu até agora, né? Não é assim? Ai, Deus. E aí eu comecei a mergulhar na religiosidade protestante.
Religiosidade, religiosidade. Me tornei religioso. Bacharel em teologia, mestrado em teologia. Penso no cara. Minha esposa teve uma gravidez, que a criança tinha uma anomalia, uma síndrome chamada síndrome de Turner. Uma síndrome rara. Ao terceiro mês a gente já sabia, já foi diagnosticado. E a gente sofreu muito com aquela... Foi um deserto tremendo. Essa síndrome geralmente dá em mulheres, meninas. Elas nunca se tornam mulher se ela nascer. Pescoço alado. Várias deficiências neurológicas. Geralmente as crianças que têm essa síndrome morrem no 6º mês, 7º mês de gestação. E o médico chegou para a gente e disse: olha, se você quiser eu dou o laudo, você procura o poder público, se eles autorizarem a gente tira a criança. E eu e minha esposa dissemos: não, a gente não vai tirar, porque se Deus quiser dar ela assim, Ele vai dar, vai ser um presente dele para a gente. O Henry Nouwen diz que Deus às vezes dá presentes com embalagens diferentes, né? Mas Deus não quis que aquela criança sobrevivesse, nós perdemos aquela criança. Perdemos não, ganhamos, porque eu sei que ela está nos braços do Pai hoje. Mas aquele deserto foi tremendo. Minha esposa, já no 3º mês, quando foi diagnosticado, fez o cursilho lá em Petrolina. Eu era pastor em Petrolina. E ela foi fazer o cursilho lá. E ela teve um reencontro com Cristo. Voltou ao primeiro amor. Abandonou a religiosidade para ficar só com Jesus, sem notas de rodapé atrapalhando. Mas aí quando ela voltou do cursilho, ela voltou naquele fogo, naquela alegria. E a gente que é macaco velho de igreja, eu disse assim: isso é mais um movimento, daqui a uma semana passa. Mas não passou não, até hoje não passou, viu? Faz 7 anos que não passou. Pensa no fogo. Quando fala em cursilho, ela treme assim e tal. E eu percebi que a minha oração por ela era uma só. Digo: Senhor, se minha esposa perder essa criança, não permite que ela tenha depressão pós-parto. Porque a maioria das pessoas que tem filho, às vezes o filho nasce, a pessoa tem depressão pós-parto, imagine perdendo. E ela não teve depressão pós-parto. Ela, quando perdeu a criança, ela estava no IMIP, e ela estava numa enfermaria, e lá tinha várias mulheres grávidas, e uma delas não teve tempo de chegar na sala para ter a criança nasceu na enfermaria, e ela conseguiu, mesmo tendo perdido a filhinha dela, celebrar o nascimento daquela outra criança. E a minha esposa naquele dia me ensinou aquele mistério que o apóstolo Paulo diz: alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Esse mandamento é simples, mas não é fácil de praticar. Tem pessoas que têm inveja de quem se alegra e fica feliz como o outro chora. E aí ela disse: não, faça o cursilho. Eu digo: vou nada, mais um movimento. Eu não aguento mais movimento. Vá, mas vá, lá é de Deus, é diferente e tal. E lá vai eu para o cursilho. O cursilho que eu fiz em Petrolina, o pastor Jair estava lá, ministrou. Só tinha 25 homens fazendo. Dom Paulo e companhia, todo mundo lá, o cursilho, barba, cabelo e bigode, completo. E eu lá. Já no primeiro dia eu levei uma cipuada que eu fiquei zonzo. Na sexta eu fiquei no chão. E aí eu fiquei chorando o tempo todo, só fazia chorar. Aí me botaram o apelido, o pastor chorão, Jeremias. O cara dizia: e Deus? Aí eu caí em lágrima. Eu me lembro que quando cantaram aquela música A Barca, quase que eu me derreto por inteiro. Eu me lembro daquele texto do Salmo que diz assim: minha cama ficou inundada, um dilúvio de lágrimas. Eu virei um dilúvio de lágrimas no cursilho. E ali eu entendi que foi naquele lugar, com aquela mensagem, não o método em si, mas o que acontece ali, porque Jesus está poderosamente presente nesse movimento. E quando Jesus está presente, tudo se faz novo. Foi ali que eu voltei ao primeiro amor. Abandonei a religiosidade. E hoje a minha oração tem sido essa: Senhor, preserva o meu coração nesse amor simples do Evangelho, nesse amor que fala de Cristo como os leigos, simples, sem complexidade.
Uma irmã chegou para mim sobre o que é o ser humano, né? A gente que estuda teologia discute muito isso, o homem. Quem é o homem? Aí uma irmãzinha simples, eu já descobri quem é o homem, pastor. Disse, diga, irmã. Ela disse, olha, Deus é bom, o diabo não presta e a gente é mais ou menos. E você vê que é tudo verdade, né? Pura verdade, simples e verdadeira, profunda. Eu quero perguntar a você, meu irmão e minha irmã, com qual desses filhos você se identifica mais? Eu ouvi de um amigo, um empresário da nossa igreja, uma expressão, uma história tremenda da vida dele. Ele disse, olha, durante anos eu estava na igreja, trabalhando nos movimentos, trabalhando no concílio. Mas teve um concílio que o tema foi ser cristão é ser exemplo. Naquele concílio, Deus falou comigo sobre a minha vida cristã. E eu ia dirigir uma decúria. Mas de vez em quando eu visitava, escondido de todo mundo, o Sampa Night Club. E lá, vamos, primeira lição. Primeiro estudo. Depois no Sampa. Esse não é o filho ideal. O religioso também não é, viu? É outro extremo doentio. O filho ideal é esse, o Filho de Deus, que Paulo encontrou com ele e passou a segui-lo e perseguir, e tentar ser igual a ele da melhor forma possível. Dá pra gente cantar uma música aí? Não sei nem qual vai ser, mas o Espírito sabe, amém? Vamos cantar? Enquanto a música é tocada, se você quiser vir aqui, entregar toda a sua paixão pela carne, pelo mundo, coloque nesse altar. Aqui tem fogo para queimar o seu pecado, em nome de Jesus. E o meu também. Se você está cansado do fardo da religião, esse peso de carregar essa vida dogmática, essa vida cheia de teorias, mas que quando você bota a cabeça no travesseiro, você ainda não experimentou a paz dos justificados pela fé. Você tem muitos versículos na boca, muita história para contar, muita passagem por várias igrejas, mas o coração ainda está perturbado. Você sabe do que eu estou falando. É para você essa palavra. Venha para cá também enquanto a música é tocada. E a gente vai orar. Num grande abismo tropecei, e por uma estrada desconhecida me arrastei, me angustiava, não tinha nada, a vida mais sem vida eu vivi. A minha voz não tinha quem chamar, minhas mãos vazias nada tinham pra mostrar, era o retrato do meu pecado. Quantas noites frias eu vivi, quase sem vida, sem esperança, gritei teu nome, Jesus, me deste forças, me levantaste, e hoje confesso, te amo, Jesus. Te amo, cada dia que eu vivo mais te amo. Incluísse minha vida nos teus planos, e hoje vivo pra falar do teu amor.
Minhas mãos mostram ao mundo tua estrada, minha voz semeará tua palavra, para mostrar quanto eu te amo, Jesus. Amém.